Vamos ler aí? Nós já começamos, né, tratando aqui das 7 cartas às igrejas da Ásia, que é, como eu já disse, o destinatário primário do livro de Apocalipse. E nós já estudamos a carta à igreja em Éfeso e a carta da igreja em Esmirna. Foi aí que nós paramos a semana passada. Lembrando que as 7 cartas fecha a primeira sessão. Aqueles que defendem a perspectiva cronológica pensam que cada carta se trata de um período histórico na vida da igreja. Nós não cremos assim. Nós cremos que todas as cartas foram escritas para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, e os ensinamentos contidos em cada uma dessas cartas são ensinamentos que ainda são válidos para cada um de nós hoje, para cada igreja verdadeira do Senhor hoje. Mesmo porque Apocalipse trata das coisas que eram, das coisas que são e das coisas que viriam. Então engloba todo mundo. Nós já estudamos isso. E vimos que o objetivo da primeira sessão é falar à igreja, ou às igrejas, né? Mas falar à igreja, de um modo geral, sobre os perigos que a igreja sofre. E as igrejas da Ásia, em especial, estavam se questionando sobre a situação, isso por volta já do ano 100, a situação da perseguição. Por que nós estamos sendo perseguidos? Por que está morrendo gente toda hora? Por que os judeus estão nos perseguindo? Por que os romanos estão nos perseguindo? Por que Deus não faz nada em relação a isso? Por que Deus não volta logo? Porque a expectativa dos primeiros cristãos é idêntica à nossa. Que Jesus volte logo. Então por quê? E aí Jesus começa a explicar, né, o porquê de tudo isso, o tempo que isso iria demorar, as situações que deveriam acontecer para o seu retorno. E nessa primeira sessão, então, o objetivo do Apocalipse é responder às igrejas que estavam ali cheias de dúvidas sobre o que Jesus, o Senhor da igreja, espera de nós. E nós vimos que os 3 perigos se tratam, primeiro, da apatia espiritual, do esfriamento espiritual. Uma igreja ela pode estar cheia de atividades, mas esvaziada de espiritualidade. A igreja ela precisa ser operosa, é óbvio, uma igreja espiritual ela é operosa, mas uma igreja operosa não necessariamente é espiritual. E às vezes a igreja ela vai se esfriando espiritualmente e se transforma num grande clube, né, onde as pessoas se amam, é verdade, igual as pessoas aí dos clubes promíscuos também se amam, né, das minorias também se amam. As pessoas gostam da presença umas das outras, fazem atividades conjuntas, né, se auxiliam mutuamente, mas não cumpre com o objetivo espiritual da igreja. A igreja, ela deve funcionar como a luz do mundo, o luzeiro deste mundo. A igreja, ela tem que se posicionar diante das injustiças desse mundo. A igreja, ela precisa ser um braço forte para socorrer o pobre e o necessitado. E não só nas suas necessidades sociais, mas principalmente nas suas necessidades espirituais. Ela precisa ser baluarte da verdade, ela precisa ser uma fortaleza que defenda a verdade, que prega a verdade, que ensina a verdade e que viva a verdade. Então você vê igrejas hoje, e às vezes até megas igrejas, que são extremamente operosas, só que não têm espiritualidade, porque estão fundamentadas não na dependência do Senhor da igreja que anda no meio do candeeiro, mas está fundamentada na psicologia, está fundamentada no coaching, está fundamentada nas ferramentas de marketing, né? Então, é um clubão. Faz um monte de coisa. Tem atividade social, tem atividade de curso disso, de curso daquilo, ajuda a criança não sei do que, faz aquilo outro. Mas e a espiritualidade desse negócio? Não tem. Então, esse é o primeiro perigo da igreja. Esfriamento espiritual. Era o caso da igreja de Éfeso. Vamos dar uma relembrada aqui rapidamente?
Então diz lá, ao anjo da igreja de Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho contudo a teu favor, ou tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais, Jesus falando, eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz à igreja, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja, era uma igreja operosa, tinha obras, o labor, com perseverança, mas que não tinha espiritualidade, tinha perdido esse ânimo espiritual de fazer as coisas pela motivação certa. O segundo perigo que nós vemos, que aí já foi tratado aqui na igreja de Esmirna, é justamente a perseguição. Irmãos, a igreja será perseguida. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo não foi dado a ele o direito de escrever das revelações que ele recebeu do Senhor. Mas ele dá uns flashzinhos de vez em quando, né? Ele dá uns flashzinhos a respeito daquilo que ele viu, a respeito da volta de Jesus. Ele dá um flashzinho aqui, ele dá uma escorregadinha na pena lá e fala alguma coisa relacionada à perseguição da igreja, as coisas relacionadas ao fim, né? Tessalonicenses ele fala isso, e lá em Coríntios ele fala, olha, ele coloca como uma situação hipotética, né? Eu não sei se fui, se não fui eu, se foi fora do corpo, no corpo, quem que foi, quem que não foi, mas eu fui até o céu, olhei isso, vi aquilo, mas foi dito, olha, não fala nada não. Então nós sabemos que ele teve experiências no sentido de ter uma revelação especial sobre as questões escatológicas, mas não foi dado a ele o direito de falar. O direito que foi dado a João. E aí mesmo Paulo, nesses flashzinhos, então ele mostra que a igreja iria sofrer. Jesus já havia dito isso lá no seu ministério terreno. Mas Paulo também dá uns flashzinhos aqui. É de Paulo, inclusive, que diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo, o que vai acontecer com esse? Será perseguido. Então nós vemos que o segundo perigo para a igreja é o desânimo diante da perseguição. Você não pode você tem que tomar cuidado com o esfriamento espiritual, a partir daquele desânimo espiritual, né? E fazer as coisas de Deus só no automático, como era o caso aqui da igreja de Éfeso, esquecer do primeiro amor, da motivação maior dessa obra. E o outro perigo é o desânimo diante da perseguição. Porque a perseguição vai acontecer. Relembremos aqui rapidamente a carta em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua? Não conheço a tua obra não. Você está lendo a carta errada. Eu conheço a tua? Tribulação. A tua tribulação. Por que tribulação? Porque eles estavam passando por perseguição. Tinha dificuldade financeira, olha aí, ó. A tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eles estavam sendo perseguidos de um modo especial pelos judeus. Não temas as coisas que tens de sofrer. Qual que é a palavra de Jesus para a igreja de Minas? Vai acabar o sofrimento? Não. Vai aumentar. Mas não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão, vai ter aprisionamento, né? Lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até o quê? Ou então, alguns vão morrer? Não, alguns vão morrer.
ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, nós vimos que o segundo perigo é o desânimo diante da perseguição. A igreja está perseguida, então, né, abandonar. Mas não, você tem que continuar firme. Então, voltando aqui para os nossos slides aqui, deixa eu abrir aqui a apostila para dar a página aí, né? Que eu combinei com a dona Gertrude, né, dona Gertrude? E não falei nada, né? Então, na página agora, a gente vai dar uma puladinha aí depois, mas vamos lá para a página 38, que é a carta à igreja de Pérgamo, tá bom? Quem está acompanhando. Então, deixa eu seguir aqui só o slide. Nós vimos aí que as cartas têm um padrão, né? Nós estamos estudando ela, com avaliações. E aí os 3 perigos aí que nós estudamos, ó. 3 avaliações de Jesus trata das ameaças para a igreja, né? Que está na página 34, se você quiser acompanhar aí. Então, as avaliações que Jesus traz para a igreja. O esfriamento espiritual, isso ele vai tratar na igreja de Éfeso, de Sardes e Laodiceia. Ele reconta essa história. Porque é uma situação que é para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares. E dentro da ideia do paralelismo, Jesus sempre conta e reconta. É o que nós vimos na reunião de oração, em relação às parábolas que Jesus fala, né? A parábola da figueira, a parábola do servo mau e do servo bom, a parábola das 10 virgens, obrigado, e a parábola dos talentos. Então, você vê que a parábola da figueira e das 10 virgens é um paralelismo, reforça o princípio da vigilância, né? Enquanto que as parábolas do servo mau e bom e também dos talentos reforça a ideia do zelo e dedicação na obra do Senhor até a volta. Então, sempre há esse paralelismo, é um meio que o judeu escrevia. Então, a Bíblia, escrita por judeu, ela vai seguir esse padrão de paralelismo. Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá. Esfriamento espiritual, primeiro perigo. Segundo, perseguição religiosa, aquele desânimo pela perseguição religiosa. E terceiro, heresias ou liberalismo. A igreja abraçar as doutrinas de Satanás, né? As doutrinas que às vezes o próprio homem, os falsos mestres vão trazer para dentro da igreja. E é essa então que a gente vai começar a tratar agora. Nós já vimos sobre o esfriamento espiritual, carta de Éfeso, sobre a perseguição religiosa e o Esmirna, e agora entra na sequência Pérgamo e Tiatira, né? Que ele faz uma ascendente e descendente, né? Então, esfriamento espiritual, perseguição religiosa, heresia. A heresia, esfriamento, ele vai repetindo dessa forma, nesse paralelismo dele. Então, vamos lá agora então para a carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler primeiro? Deixa eu só chegar aqui no slide aqui, Samuel. Não sei se você tem aí marcado, mas no slide de Pérgamo para colocar aí na transmissão. Então vamos ler aí juntos, irmãos. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Carta à igreja em Pérgamo, verso 12. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor, todos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ótimo. Nós vemos aqui então uma carta cheia de simbolismos, né, como todas as outras, mas a de Pérgamo acaba sobressaindo um pouquinho, né, a figura do trono de Satanás, doutrinas de Balaão, né, mais uma vez a questão dos nicolaítas. Enquanto Éfeso era fiel doutrinariamente, odiando os nicolaítas, aqui em Pérgamo os caras alguns estavam abraçando as doutrinas dos nicolaítas. Então você vê que era uma igreja onde essa questão doutrinária de liberalismo era algo vivo, né? Era algo difícil. Porém, tinha alguns ali que eram fiéis. Por isso que ele diz, tem alguns entre vocês que estão fazendo o que não deve. Mas ele pede para todo mundo se arrepender. Olha só que coisa, né? Que é a igreja, né? Então, a ideia desse corpo. Falando um pouquinho sobre Pérgamo. Pérgamo era a capital do império na região da Ásia Menor. Era um lugar de adoração e templos dedicados ao imperador. Né? Por isso, o trono de Satanás, né? Os membros da igreja eram obrigados a acender incensos e proclamar que César é o Senhor, como os demais cidadãos. Então, era uma cidade que estava prostrada diante da divindade do império, que era o imperador. E eles tinham atividades que eles tinham que participar, eram obrigados a participar, que exaltavam o imperador. A gente sabe, por exemplo, que em Corinto era uma situação também que acontecia, em que Paulo expressa isso, quando ele diz que, naquele contexto, ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Lembra disso? Jesus é o Senhor, um negócio tão simples de falar. Simples para nós hoje aqui. Agora, imagine você dentro do Império Romano que diz o seguinte, quem é o Senhor? Aí eu tinha que falar que era César. Aí você fala, não, Jesus é o Senhor. O que significava? Ué, você está pondo o pescoço a prêmio. Declarar que Jesus é o Senhor, onde era obrigado a declarar que o imperador era o Senhor, era a morte certa. Então, só pelo Espírito Santo alguém teria coragem de chegar numa sociedade onde era proibido adorar outro Senhor, senão o imperador, dizer, não, Jesus é o Senhor. E não é só o Senhor, não, ele é o Senhor dos senhores. Ah, meu amigo, já vai para a fila ali, para a fatiadora, né? Já ia lá ser espetado, já ia ser queimado, já ia ser decapitado, crucificado, ou seja, morria. Então, falar que Jesus era o Senhor só quem era de fato crente, só quem tinha o Espírito Santo. Hoje, qualquer Zé Ruela aí, né, dentro desse contexto cristianizado que nós temos, o cara está trêbado, né? Você chega lá e fala assim, vê você vindo para a igreja, às vezes com a Bíblia na mão, e fala, só Jesus é o Senhor. Não é assim? Aí alguém fala, nossa, ele falou pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia está falando? Não, ele falou da cana mesmo, e sabe lá, da influência que ele tem. Agora, falar que Jesus é o Senhor pelo Espírito Santo está inserido nesse contexto.
Se você declarar que Jesus é o seu Senhor, você vai morrer. Então veja, ainda é o contexto de muitas regiões no mundo de perseguição? Sim. O que o Islã fez recentemente lá? Quando matou aqueles cristãos coptas, acho que eles eram, né? Todos egípcios. Né? O que o Estado Islâmico fez lá? Pôs os carinha tudo ajoelhadinho na praia, fez um videozinho, né? E deu a eles a oportunidade de negar a Jesus, falar que Alá é o Senhor, que não Jesus é o Senhor. E que eles não negaram a fé, o que aconteceu com eles? Morreram. Foram com faca cega ainda. Quem assistiu o vídeo, né? Eu não falo para você assistir não, que não vale a pena. Mas é uma tristeza terrível. Mas alguns sites, depois que você entra lá, você cadastra e tal, dá para ver, é um negócio assim absurdo, irmãos. Irmãos nossos, né? Pegam uma faca cega cortando pessoas do cara até arrancar tudo. Estou falando de quando? 2000 anos atrás? Não, estou falando agora. Então perseguição acontece? Acontece. E tem muito cristão que fala, o quê? Então é melhor eu negar Cristo, porque pelo menos sou perseguido. Só que essas perseguições, como eu disse aqui, essas cartas são para todas as igrejas, de todas as épocas, de todos os lugares. Nós não temos aqui, talvez, essa perseguição que tire a sua vida. Mas ainda temos perseguição aqui também. E tem muita gente negando a Cristo, hein? Para manter um empreguinho, para manter uma amizade, né? Para não perder a amizade do colega, da colega, né? Que é isso, pô? Você é crente, larga a mão disso, deixa isso. O pastor não está aqui não vai ficar sabendo não. Aí isso é verdade. Só que você não está negando a mim. Eu não posso te salvar. Não posso nem me salvar, é Cristo que me salvou. Agora você, diante dessas perseguições que a gente tem gente negando a Cristo. Inclusive num lugar que a perseguição não é tão severa quanto em outros lugares que conduz à morte. Então, cuidado. Então nós vemos que aqui a cidade era conduzida, né, os cidadãos aí da cidade de Pérgamo, a adorar o imperador. Muitos membros da igreja cederam a essa tentação. Porque o que acontecia? Não só participavam dessas cerimônias a César, como também dos banquetes regados a muita imoralidade. Pois renegar as práticas idólatras causava exclusão social. Que aqui é usado no símbolo de doutrinas de Balaão e dos nicolaítas. Os nicolaítas são imorais, permissivos, né, permitiam práticas de casamentos que a Bíblia condenava e tudo mais, liberais. E as doutrinas de Balaão, ele explica aí qual que eram os dois focos da doutrina de Balaão. Veja aí comigo aí, para você fazer mais sentido para você. Verso 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que era sustentar a doutrina de Balaão? Aí ele vai dizer, Balaão era aquele que ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Ciladas em que sentidos? Duas. Primeiro, para comer coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, idolatria, e praticarem o quê? Prostituição, imoralidade. Imoralidade. Então, falar que havia dentro da igreja de Pérgamo pessoas que estavam abraçando as doutrinas de Balaão, eram pessoas que já estavam tolerando a idolatria e a promiscuidade, a imoralidade, e participando disso. Então tinha que adorar rapaz, eu sou funcionário público, cara, vai ter lá uma festa lá para adorar o César, imperador. Mas vamos, vai fazer o quê? Vou perder o emprego? Você vai entender o que é marca da besta, quando a gente for estudar isso dentro do contexto dessa interpretação. Este é uma das marcas da besta. Você assumiu o modo de ação e o modo de pensamento do mundo. Isso é ser
assumir a marca da besta. Nós vamos ver isso depois com mais vagar. Mas dentro da igreja de Pérgamo estava acontecendo isso. Não tem problema nenhum, cara. Eu vou lá, eles falam, have said, eu fico um pouquinho quietinha, eu aceito, não tem problema. Eu não falo, mas também não reclamo. Também não me levanto, também não falo que está errado. Mas estou lá, pelo menos não perdi meu emprego. Ou então, eu sou o cara dono de comércio, se eu falar que eu não vou aceitar esse tipo de comemoração, aí eu vou perder a clientela. Então veja, por questões financeiras, eles se vendem tanto para a idolatria quanto para a promiscuidade. Imoralidade dentro da igreja. Né? E heresias, abraçando doutrinas contrárias. Então a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que Jesus categoricamente já disse que ele odeia. A igreja de Pérgamo praticava. Aceitando práticas relacionadas a casamentos ilícitos e se amoldando ao padrão do mundo. Quando eu falo que a igreja de hoje, precisa restaurar a perspectiva bíblica de família, e que é uma vergonha para a nossa história como igreja cristã, o número de divórcios que nós temos tolerado, as pessoas acham que eu sou muito duro. Pastor, se eu for começar a falar de divórcio aqui, daqui a pouco a igreja está vazia. Eu não posso ficar falando uma coisa dessa. Irmãos, Jesus exorta as igrejas, as suas verdadeiras igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, a não abraçar práticas imorais, idólatras, ou que desprezem o padrão que Deus estabeleceu para a família, que era o caso das doutrinas dos nicolaítas. Era a igreja liberal. É a igreja tolerante. É aquela que aceita tudo. Eu não quero ter problema com ninguém. Né? É a igreja que coloca como plano de evangelização fazer festa junina. Né? É a igreja que distribui preservativo para a juventude, né? Pelo Dia Mundial da Saúde. Sabe, uma igreja que se amoldou ao padrão, né, do mundo. É uma igreja que, trazendo uma situação recente, que usa como estratégia o culto das novinhas, né, para atrair as menininhas da igreja. Então, são igrejas que vão se tornando liberais, que vão se tornando imorais, promíscuas, tolerantes ao pecado, tolerantes às práticas de idolatria, de promiscuidade, de liberalismo. Né? Não tem problema, o importante é que a pessoa está aqui, pastor. Disciplina eclesiástica deve ser banida da igreja. Não existe. Né? Afinal de contas, todos pecaram, então por que o senhor acha que tem que manter pureza na igreja? Deixa. Os jovens vivendo uma vida promíscua, os casais vivendo uma vida promíscua, curtindo, né, a vida em sociedade para fazer contatos. Afinal de contas, nós precisamos de contato, porque senão a gente vai passar fome, né? Então, e as igrejas ficam cheias, e cheias de pecado, né? Cheia de promissão. Fala mais, não exige nada deles, né? Fica com o pé no mundo, um pé na igreja e está tudo certo. Essa era a igreja de Pérgamo. Né? O que mais que nós podemos ver aí, né? Dentro daquele padrão, né? Então, destinatário, a igreja de Pérgamo, o remetente. Como que Jesus se apresenta aí, né? Ele diz assim, Jesus que tem os instrumentos de justiça, a espada de dois gumes. Nós sabemos lá por Hebreus que a espada de dois gumes é um símbolo para a própria palavra de Deus. Uma palavra de julgamento, uma palavra que tem o poder de dividir o indivisível, que separa juntas e medulas, alma e espírito, pensamentos e propósitos do coração. Lembra lá de Hebreus 4? Então,
Jesus fala, ó, eu sou aquele que tem essa espada de dois gumes, que consegue dividir o indivisível. Eu consigo separar quem é e quem não é. E eu estou olhando para a igreja que tem alguns na igreja que já abraçaram as doutrinas de Balaão, que já abraçaram as doutrinas de Nicolaíta. Eu sei quem que é e quem não é. E eu vou vir aí, vou vir fazer justiça sobre vocês. Essa é a ideia, né? Aplicar essa espada de dois gumes aí. Aí nós temos a avaliação, né? Tem uma aprovação. Nós vemos que ela mantém a fé. Você tem um exemplo aí do verso 13, inclusive de Antipas. Veja aí, ó. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Eles tinham fé, né? E não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Historicamente, nós sabemos que Antipas provavelmente foi o pastor da igreja. Historicamente, eles dizem que Antipas foi morto por se recusar a adorar justamente ao imperador. E a morte dele, os historiadores dizem que é o seguinte: Pérgamo, eles tinham um bezerro de bronze que tinha um orifício. Então eles colocavam a pessoa lá dentro, a barriga do touro abria, colocava a pessoa lá dentro desse touro de bronze, fechava esse orifício e punha fogo. E aí o bronze ia esquentando, virava um micro-ondas, né? E a pessoa morria assada dentro do bezerro aí, do touro, sei lá eu. E as narinas do touro eram vazados. Então o que acontecia? À medida que o fogo ia esquentando e o cara ia sendo assado, o cara ia gritando, urrando de dor, e aquele barulho saía pela narina desse touro aí, parecia que é o touro que estava urrando, né? Só que os historiadores dizem que o que se ouvia de Antipas era louvores. Mas você imagina, você morrer, a gente leva uma queimada no dedo, já dói. Imagina você ser queimado dentro de um bezerro de bronze. E Jesus olha e cita essa história, né? Dizendo, olha, Antipas foi fiel. Mas morreu, não? Morreu, cara. Morreu, mas foi fiel. A minha testemunha, o meu fiel. Olha só o título que Jesus dá para esse servo, né? Para esse conservo nosso. O próprio Jesus chama, você é o meu fiel, cara. Você é a minha testemunha. Morreu em fidelidade. Então tinha alguns ali que mantinham a fé em Cristo. Então você tem uma parte da igreja sendo aprovada. Porém tem uma condenação, né? Na sequência aí diz, tenho todavia contra ti algumas coisas. Não era uma só, algumas. Pois que tens aí, em contraste com os fiéis, né, que eram Antipas, tens aí os que sustentam a imoralidade, a idolatria e as heresias. Está errado heresias aí, pus um S a mais aí, mas as heresias. Tá bom? Então veja, tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias, que são as doutrinas dos nicolaítas. Qual que é a orientação? Seria destruída por sua infidelidade. Né? O verso 16 diz, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles, esses infiéis, pelejarei com a minha espada da minha boca. A exortação é para arrependimento, e a promessa é o alimento espiritual, ao invés dos banquetes imorais que tinham na cidade. Né? Eu te falei que por conta das festas ao imperador havia banquetes, inclusive de imoralidade, com promiscuidade, regados a muita comida e bebida, que os cristãos estavam participando. E aí Jesus usa na sua carta, dizendo, os que forem fiéis vão comer do maná escondido, uma comida especial que eu tenho para vocês, né? E a ideia de dar aí uma pedrinha branca,
que simboliza essa ideia da pureza, como se fosse, quem se manteve puro, quem se manteve fiel, vai receber aí uma pedrinha branca, um novo nome, que aponta para a ideia da justiça, da piedade, da pureza, da santidade, e, consequentemente, que entrarão no reino do Senhor. É como se fosse um ingresso aí, provavelmente tem alguma coisa também ligada à cultura da cidade, essa é a ideia da pedrinha branca aí, como algum passaporte para algum benefício que tinha lá, né? Então Jesus promete que aqueles que permanecerem fiéis vão ter uma alimentação espiritual, de uma alimentação especial, em contraste com os banquetes que César oferecia, e teria também um ingresso diferenciado, né? Provavelmente uma comparação aí com algum benefício que o império dava, concedendo algum título, né, para as pessoas, talvez seja alguma coisa relacionada nesse sentido. Tudo bem? Mas aquilo que a gente não sabe ou que não tem muita certeza fica só como uma suposição, mas aponta para a ideia de que Jesus promete um novo nome, ou seja, a certeza da salvação para aqueles que forem encontrados, como Antipas, sendo testemunha e fiel. Tudo bem? Pergunta sobre Tiatira? Ou sobre Pérgamo? Então vamos para Tiatira. Lembrando que Éfeso, esfriamento ou apatia espiritual. Pérgamo, Esmirna, perseguição, desânimo por conta da perseguição. E Pérgamo, heresias, liberalismo, toda a parte que despreza a sã doutrina. A mesma coisa nós vamos ver em Tiatira. Então vamos lá? Carta Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerás, e as reduzirás a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos aqui mais um caso de problema de doutrina, né? E é uma doutrina diferente lá de Pérgamo, porque lá era o seguinte: o povo saía da igreja para se envolver com as doutrinas da sociedade. Tudo bem? Porque era adoração a César, as festas, né? As festas aos ídolos, as quermesses, as questões da vida aí, né, de uma sociedade idólatra. Tudo bem?
O problema de Tiatira não é que o povo saía para se juntar com os idólatras e os promíscuos. O que estava acontecendo onde? Dentro da igreja. A heresia, os erros doutrinários estavam acontecendo dentro da igreja e gerando idolatria e prostituição dentro da igreja. E às vezes de modo velado. Por isso Jesus fala, eu conheço a mente e o que mais? E o coração. É porque é a ideia do interior. É a ideia do interior. Né? Os sentimentos. Na verdade, essa ideia, tanto traduzido como rins, coração, ou mente, coração, é a ideia dos sentimentos internos. Aquilo que às vezes as pessoas não veem. Mas Jesus vê, eu sei a imoralidade que tem no seu coração. Eu sei o que você está aprontando. Eu sei que você vem para a igreja, com aquela carinha bonitinha, mas eu sei o que você está aprontando. Arrependa-te. Mude de vida. Porque senão eu vou aplicar o meu juízo. E não só sobre você, mas sobre também os seus filhos. Olha que situação. Provavelmente, na igreja de Tiatira, havia alguma profetisa lá. E Jesus não dá nome aos bois, mas chama ela de Jezabel, que é o nome da perseguidora dos profetas do Antigo Testamento. E provavelmente, para o primeiro destinatário, se não houve arrependimento, essa mulher caiu de cama lá. Os filhos dela morreram. Veja, há uma aplicação para o destinatário, mas também para todos nós. A história se repete. Qual que era o problema, então, da igreja de Tiatira? Vamos ver. A igreja de Tiatira estava aparentemente bem na fita. O começo dela é maravilhoso. Uma igreja operosa, uma igreja que as últimas obras são melhores do que as primeiras. Não foi assim que começou a carta? Você fala assim, opa, é uma igreja que você olha para ela assim, tá perfeita. Só que o problema era interno, né? Então, estava bem na fita. Ela cumpriu o seu papel de luz do mundo, tanto que Jesus elogia as suas obras, a sua fé, o seu amor, o seu serviço. Ele também fala do avanço nas obras, né? Quando ele diz, olha, que as últimas são mais numerosas que as primeiras. Então, veja, é uma igreja atuante, uma igreja, né, que alguém diria, uma igreja viva, uma igreja empolgada, uma igreja que está aí ó, fazendo e acontecendo. É a igreja dos eventos, é a igreja das obras, é a igreja da operosidade. Meu Deus do céu, que igreja! Só que havia um problema. Ser fiel a Deus e ser marginalizado pela sociedade, ou se dar bem nos negócios, porque Tiatira era um grande centro comercial idólatra e imoral. Outro problema era que a igreja tinha dado ouvido a uma falsa profetisa. Então nós temos aqui heresia e falsos ensinos haviam entrado dentro da igreja. E que gerava o quê? Estava seduzindo, né? O verso 20 aí. Lê o verso 20 de novo comigo. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, que já era um problema, mas ainda, além de ensinar, seduza os meus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ele. É aquela história, irmãos, não precisa ser uma mulher, tá? Mas é aquela história que só aconteceu aqui em Tiatira. Porque isso aqui era um período histórico da igreja. Isso aqui não acontece na igreja, nenhuma igreja mais. Como interpretam aqueles que seguem a linha cronológica. Isso aqui aconteceu num período específico da igreja. Hoje não acontece mais. Entendeu? Pastor que sai com os jovens para tomar uma borrega no sábado à noite e vem ministrar Santa Ceia no domingo de manhã. Isso só acontece em Tiatira. Presbíteros e pastor que leva a galera para o show de rock
Rock Tiatira, né? O nome da cidade. Não é Rock in Rio, é Rock Tiatira. Entendeu? Leva com programação da igreja. Ai, que delícia, o presbítero foi acompanhar o jovem. Isso acontecia aqui em Tiatira. Não acontece mais em lugar nenhum. Né? Pessoas que estão envolvidas no ministério, vivendo em prática de prostituição, de adultério, há anos a fio. Isso acontece só em Tiatira. Que tinha um povo animado, que trabalhava, que fazia, que realizava obras a mil, parará, papapá, só que por dentro, como diz lá o ditado dos mais por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. É isso? Minha avó falava esse negócio. Por fora, bela viola, mas por dentro não presta. Era a igreja. E essa profetisa, pelo jeito, havia assumido o público que estava seduzindo os meus servos. Veja, tinha crente fiel sendo seduzido, irmãos, pelos falsos ensinos. E que falsos ensinos são esses, pastor? São falsos ensinos de espiritualidade, irmãos. Veja que ele vai dizer aqui que eram doutrinas relacionadas a conheceres as coisas profundas, as profundezas de Satanás. Já viram essas igrejas que dão muito mais ênfase a Satanás do que a Deus? Satanás é muito mais exaltado nessas igrejas do que o próprio Cristo. Né? As pessoas que ficam, não, porque Deus nos deu uma revelação e agora nós mapeamos a cidade espiritualmente, nós identificamos onde estão os tronos de Satanás, e a pessoa pega lá um mapa da cidade e vai orando onde que treme a mão, aqui tem um trono de Satanás, aqui tem. E aí vão atrás dessas caça-fantasmas, a profundeza de Satanás, ou seja, dá uma ênfase a uma espiritualidade, mas que não gera vida. Uma espiritualidade falsa. Nós vamos conhecer as profundezas espirituais, nós vamos quebrar todo o territorialismo satânico da cidade, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, envolto uma espiritualidade, ora isso, ora aquilo, profetiza. Veja que era a figura de uma profetisa aqui. Profetiza, fala, lá, em nome de Deus, oriri, pororó. Só que cheio de práticas promíscuas, idólatras. Cheio de obras, mas vazia por dentro. Não, porque nós vamos orar, nós vamos repreender, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. A pergunta é, como está a sua vida, meu amigo? Como está o seu interior? Como está o seu coração? Eu, nessas minhas experiências como pastor aí, esse ano completo 22 anos de ordenado, mas no ministério pastoral, 26 para 27 anos já. O que eu vi, irmãos, de líderes, e o povo fala assim, nossa, que cara espiritual, velho. Cheio do poder de Deus. Nossa, ele profetiza. Nossa, ele tem visão. Ele fala. Nossa, Deus revela para ele que você tem a doença. E aí na hora que você vai peneirar o cara, velho, é pão bolorento. A espiritualidade é só fachada, irmãos. É uma falsa piedade para justamente ganhar a sua atenção e, como essa mulher fazia aqui, seduzir os servos de Deus que estão ali meio, não estão tão firmes como deveriam, são seduzidos por essa aparente espiritualidade e caem na prática da prostituição e na prática da idolatria. Na prática de negar, de rejeitar o Deus verdadeiro. Acabam adorando mais a profetisa do que o Deus Criador. Acaba adorando mais o líder do que o próprio Senhor Jesus.
Veja, uma igreja operosa, mas que estava abraçando heresias perniciosas. Tudo bem até aqui? Olhando aí para o nosso pro slide ainda, né? Então Jezabel aqui, como a personagem do Antigo Testamento, estava seduzindo a igreja e conduzindo às práticas heréticas. Professava que conhecia as coisas profundas de Satanás. Já foi aquela igreja lá? Que aí tem os testemunhos, né? O cara já foi para o inferno não sei quantas vezes. Meu amigo, eu quero saber das coisas do céu. Eu quero estar olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso saber das coisas celestes, daquilo que o cidadão do céu precisa ter. Que eu vou ouvir o cara que já foi 13 vezes, vai ser 13 o negócio, vai 13 vezes para o inferno. Não preciso ir lá ouvir o cara que já foi 13 vezes para o inferno. Tem um outro 13 aí que é um inferno, que eu já conheço. Mas não, o cara fala profundezas de Satanás, profundezas do inferno. Ele vai revelar. O que você quer saber do inferno? A não ser que você está com vontade de ir para lá. E aí as pessoas, nossa, o plano é espiritual. Aí vai sendo seduzido. Vai sendo enganado, ludibriado. E abraça os erros doutrinários. ênfase na libertação, expulsão de demônios, conhecer nomes, práticas da atuação. Nada muito diferente dos dias de hoje, né? Quando você dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios, só. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Que era prostituição, inclusive com prática de toda a questão imoral, né? 6,18 diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, toda sensualidade, toda imoralidade é condenada, irmãos. Capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi do quê? 1 Coríntios 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da? Isso. Então, fugir da impureza, fugir da idolatria. E o que o povo lá de Tiatira estava fazendo? Abraçando justamente a impureza e abraçando a idolatria. Só que era uma igreja cheia do que mesmo? De obras. Tinha servos fiéis lá? Tinha. Trabalhava, fazia muitas obras. Jesus elogia isso. Só que estava dando ouvidos para Jezabel, para a sedução que essa mulher estava trazendo, conduzindo as pessoas para a promiscuidade, para a heresia, para o liberalismo. E uma palavra aqui chave, né, dessa carta, voltando aqui para Apocalipse, que as pessoas não entendem hoje, né, que você fala isso aqui, as pessoas acham que você é, sei lá eu o que você é, porque hoje em dia cada um vai rotulando de um jeito. Ele diz assim no verso 20 aqui da carta de Tiatira, tenho, porém, contra ti o quê? O tolerares, o ser tolerante com as heresias, com práticas promíscuas, com práticas impuras, ser tolerante. Aí, ainda bem que é só em Tiatira, né? Mas aí, só em Tiatira, aí você ouvia assim, não, pastor, aqui tem que ser tem que tolerar, pastor. A igreja tem que abraçar todo mundo. Não importa se o cara é promíscuo, se é imoral. É E. E Jesus falou, eu tenho contra você porque você é E. Porque você tolera. Ou é ou não é, meu amigo.
Ou você anda direito ou você não anda. Esse é o terceiro perigo que a igreja tem, que Jesus está falando para a igreja. Cuidado com o liberalismo, as heresias e as falsas doutrinas. A igreja tem que ser fiel nas obras, mas também tem que ser fiel na doutrina. E suportar os sofrimentos, seja eles quais forem. Então, faltou a aplicação da disciplina eclesiástica aqui para a igreja de Tiatira. Mas Cristo promete aplicá-la de modo exemplar. Falou, se você não se arrepender, eu vou vir e vou dar um jeito nisso. Verso 22. Verso 21, ele ainda diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus disse que ia aplicar uma disciplina, e uma disciplina dura, a essa mulher. A esses, não só a ela, mas a esses que abraçaram os seus ensinos, as suas falsas doutrinas. Irmãos, quando uma igreja séria, que tem uma marca, as marcas da verdadeira igreja, aplica corretamente a disciplina, louve a Deus. Mesmo se você for um dia chamado no conselho para ser disciplinado, louve a Deus. Porque a disciplina eclesiástica, além de demonstrar o zelo para com a igreja e o amor de Deus para contigo, certamente é muito mais leve do que a disciplina que vem diretamente do Senhor. Com Deus não se brinca. Você pecou, tornou público, a igreja te chamou, e por conta da situação você teve que ser disciplinado, você vai receber uma disciplina do Senhor, um afastamento, sei lá o que for. Irmão, arrependa-te e muda de vida. Porque isso vai ser 10.000 vezes melhor do que se a igreja não aplicar disciplina sobre você e Jesus resolver lhe aplicar. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela é falha até na aplicação da disciplina dela. E a tendência é sempre ser aquém daquilo que deveria. Jesus diz, você não vai arrepender, eu vou te prostrar de cama. Eu vou matar os teus filhos. Olha que disciplina louca é essa, gente. E a Bíblia diz em Hebreus 12 que Deus faz isso por quê? Porque ama. Ama a sua igreja. Ama o seu filho, ama o seu povo. Não mexa com a noiva do Senhor. Não seja o sedutor da noiva. Porque a noiva, às vezes, é meia quarta-feira, ela pode até cair na sua lábia. Mas o noivo, ele vem já com o pé no meio da goela. Ele já vem já para derrubar. O negócio não é brincadeira, não. É essa a mensagem para a igreja de Tiatira e para a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas. Seja fiel. Seja operosa, mas seja ao mesmo tempo fiel. Porque Deus conhece o nosso interior. Seja a nossa mente, o nosso coração, seja o rim, como foi a tradução ali. Mas independente de qual é a tradução, a ideia é que Deus conhece o seu interior. Os homens veem a aparência. Olhavam para Tiatira e falavam, nossa, que igrejona, que igrejaça. Porque o homem vê no exterior. Jesus olha o coração e fala, que miséria, que podridão. Essa é a terceira exortação para nós. Repetido. Olhando aqui para o padrão, né?
da carta, destinatário para a igreja de Tiatira, remetente. Jesus coloca como Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, que tem olhos de fogo e pés semelhantes ao de bronze, que é a figura do Filho do Homem lá de Ezequiel, ou seja, aquele que vem para esmiuçar, aquele que vem para queimar, aquele que vem para julgar, soberano juiz, aquele que vê o que ninguém vê. A avaliação tem aprovação com as obras, o amor, fé, serviço, perseverança e obras numerosas, porém tem uma condenação, tolera heresias e os ensinos de Jezabel. Qualquer orientação, falta disciplina, e aos fiéis a orientação é, continue fiel. A partir do verso 24 ele diz, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, que não abraçaram essa espiritualidade falsa aí, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ou seja, continue fazendo obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, mas sem abraçar as heresias, sem abraçar as doutrinas falsas. A exortação sempre é arrependimento ou fé, né? No caso aqui, arrependimento. E a promessa, autoridade sobre as nações, e receberemos a estrela da manhã, né? Provavelmente a ideia desse cuidado do Senhor, do renovo, da restauração e da bênção, no sentido de que Ele vai dar autoridade. E veja que essa autoridade que foi dada aqui, que aponta para o fato da disciplina, é o cetro de ferro, para reger e reduzir aos pedaços, como se fosse objeto de barro, aquelas que devem ser destruídas. Então, a ideia de que ele vai dar para a igreja essa disciplina dura, que garante o julgamento. É aquilo que Paulo, né, nos flashes que eu te falei, que diz que nós, inclusive, vamos julgar os anjos. Lembra lá que ele fala isso em Corinto? Então, essa é a ideia de que ele vai nos dar autoridade para julgar aqueles que não são contados entre os justos ou justificados em Cristo Jesus. Tudo bem até aqui, irmãos? Veja, nós já estamos reforçando o terceiro ponto. Qual que é o terceiro perigo da igreja, então? Heresias, falsos ensinos, dentro da igreja. Não só fora, mas dentro da igreja. Vamos para Sardes. Capítulo 3. Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreves, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já sabemos que 7 aqui é número de perfeição total. 7 Espíritos refere-se, como ele diz lá, os 7 Espíritos, vai falar mais para frente também, que é a ideia da onipresença. Né? Se você dá uma olhada aí comigo, no capítulo 5, verso 6, veja, as chaves da interpretação ou estão no próprio livro do Apocalipse ou em todo o resto da Bíblia, né? No caso aqui vai estar no capítulo 5. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. Que são o que esses 7 olhos? Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra aponta para a onipresença de Deus. Os 7 olhos aponta para a onisciência de Deus. E os 7 chifres, que eu já te falei, chifre é sinônimo de poder, aponta para a onipotência de Deus. Então, usando essa chave aqui de interpretação, voltemos para a carta de Sardes. Então, ao anjo da igreja de Sardes escreve, as coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos, ou seja, aquele que está em todo lugar, e que
que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Que são as 7 estrelas? Vamos lá no capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são o quê? Os anjos das 7 igrejas, ou seja, os líderes. E os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas. Né? Então o que ele está falando? Quem que está escrevendo para a igreja de Sardes? Aquele que é onipresente e aquele que tem a liderança da igreja verdadeira nas suas mãos. Tá? Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Ao vencedor assim, ou será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos aqui, mais uma vez, a ideia de uma espiritualidade frágil. É uma igreja que está morta. Espiritualmente, morta. Até as obras estão mortas. Ao ponto de Jesus falar assim, gente, morre logo. Vocês estão aí meio que quase morrendo, então morre logo, porque olha, vocês não servem para nada. Né? Estão aí. Uma igreja que está lá, mas não está. Tem nome de que vive, mas está morta. E ó, o resto que está quase para morrer, morre logo de uma vez, porque vocês estão mortos. Frio. Só que tinham poucas pessoas. Por isso que ela não estava morta totalmente, né? Havia poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, que ainda andavam de branco. É a ideia da santidade embutida aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no slide sobre Sardes, que trata basicamente também dessa junção do esfriamento espiritual com a contaminação, né? Em Sardes não vemos aparentemente nenhum problema de heresia ou falsa doutrina. Nem mesmo perseguição alguma é citada. Era uma igreja que se mostrava viva. Talvez tinha até uma aparência de uma igreja viva, mas Jesus, que se apresenta como aquele que tem a plenitude de Deus, os 7 Espíritos, e age sobre os seus, declara que a igreja está morta. Para Jesus não faz diferença nenhuma. É uma igreja que vive de aparência. Pode enganar a todos, menos o Senhor da igreja que está em todo lugar. Ao que tudo indica, o problema da igreja não era necessariamente falta de obras, mas da presença de obras mortas. Fazia coisas que não tinha nada a ver, que não glorificava a Deus, que não gerava glória ao nome de Deus. Jesus diz, as obras de Sardes não foram achadas íntegras na presença de Deus. Então, por essa frase, a gente indica, olha, tinha obras, só que eram obras indignas. Tem igreja, irmãos,
que por falta da sua espiritualidade, tem programas talvez mais culturais, mais sociais, mais de entretenimento, do que da obra de evangelismo, de missão, que ela deveria ter. Esse é um perigo. É fruto do esfriamento espiritual. Eu tenho um temor em relação à igreja, da igreja enfatizar muito mais as suas festividades, o seu convívio social, do que a sua tarefa missional. Esse é um perigo, principalmente para a nossa sociedade, que é uma sociedade festeira, que gosta de confraternização. Às vezes nós gastamos muito mais obras, empenho, né, em fazer uma social, do que o mesmo empenho, o mesmo recurso para investir numa obra missionária, para fazer um trabalho de evangelismo, para gastar tempo em discipulado. Faz obras, mas não são obras dignas. A igreja ela precisa tomar cuidado, porque a linha é tênue. Os relatórios de final do ano, elas são fundamentais para a gente entender isso e mudar as nossas práticas. Quando você for pegar o relatório lá da sua sociedade e ver que você gastou mais dinheiro com pizza e Coca-Cola do que com Bíblias doadas ou com trabalho evangelismo, você tem que acender a luzinha no painel. Será que as nossas obras realmente são dignas? Quando você pegar o relatório lá da sua sociedade, a arrecadação que você teve, né, o relatório financeiro, e aí você for ver investimento em evangelismo, 0. Festas, comemorações, 80% da sua arrecadação, precisa acender uma luzinha vermelha. Porque senão daqui a pouco acende a luz roxa. É uma igreja que está fazendo obras, só que são obras que não são achadas íntegras, dignas. Por isso, Jesus olha para a igreja e fala, está morto. E aí, que eu já citei já vários, né? Deixa eu chacoalhar a roseira para nós aqui também. Quando você vê uma atividade de confraternização lotando o salão social e uma reunião de oração com meia dúzia de gato pingado, precisa acender a luzinha. Jesus está querendo falar alguma coisa com a gente. Quando você faz qualquer atividade social, numa chácara, sei lá o que for, e você vê gente que você nunca viu na igreja, tem que acender uma luzinha. Ou gente que fazia meses que não vinha adorar, não aparecia na igreja, não sabia nem se estava vivo. Aí você vai e faz um piquenique. Você por aqui? Eu falei, nossa, agora eu vou voltar, viu, pastor? Agora eu vou voltar. Sei não. Já contaminou as vestes. O foco está no lugar errado, irmãos. Se a sociedade interna tem que ter um comes e bebe para o pessoal vir, porque se for só reunião de oração ou estudo bíblico, a turma não vem, tem que acender uma luzinha. Porque é a igreja de Sardes. As obras diante de Deus não têm valor. Esse é um perigo real que nós sofremos, irmãos, como igreja. Pelo menos que eu temo. Porque perseguição, graças a Deus, nós não temos aquela severa. Heresias, graças a Deus, nós estamos tentando. Começa a brotar uma tiririca, nós já vamos lá,
já arranca, né? Tem um monte de galinha de Angola aí que já não deixa a tiririca nem brotar. Guardião da fé aí, ótimo. Mas as obras infrutíferas e indignas, isso é um perigo. Porque é algo que muitas vezes agrada e que é colocada na conta da fraternidade. Nossa, uma igreja fraterna. Nossa, uma igreja, né? As pessoas gostam de estar juntos. Mas gostam de estar juntos para quê? Para estudar a Bíblia? Ou gostam de estar juntos para comer? Simplesmente. Tem que acender uma luzinha. Os relatórios que vocês foram ler no final do ano aí, tem que te conduzir a entender se as suas obras são dignas ou não. Tem um campo lá no relatório que eu ponho para vocês lá. Reunião de oração. Não tem um campo lá? O senhor presidente aí que viu lá, não tem? Um campo lá, reunião de oração. Vai ter sociedade que vai trazer aquilo lá vazio. É preciso acender uma luzinha. Quanto que nós gastamos com pizza e Coca-Cola? Milão. Quanto que nós enviamos para o campo missionário? Nada. Sardes está piscando para nós. Quanto que nós investimos na camiseta da sociedade? E quanto nós investimos em ação social? Como sociedade? Pega o relatório lá. O painel vai estar piscando já, irmão. Vai naquele, assim, com o alarme suando. Pá, 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 sabe? Cuidado. A igreja de Sardes está batendo a nossa porta. Obras que não foram achadas íntegras na presença de Deus. Então isso pode indicar também um problema moral. Né? Questão da integridade pode apontar que seja um problema moral de Sardes. Mas pode ser um desvio também do propósito. Uma igreja que não identificou o principal propósito da existência dela. Sardes, sim, um problema moral, talvez seja o mais propício aqui para a igreja de Sardes, porque diz que as poucas pessoas que Jesus elogia em Sardes estão de branco e não contaminaram as suas vestes e são achadas dignas de andar com ele. Então pode ser que no caso de Sardes o problema seja um pouquinho pior. Porque aí se trata de um problema de moralidade, de santidade. Eles estavam tão frios espirituais que não tinham mais santidade. Mas, irmãos, o problema da falta de santidade, ela é progressiva. Principalmente dentro da igreja. Lá fora não, lá não acontece. Mas dentro da igreja, a quebra da santidade, ela é progressiva. A gente começa assimilando algumas práticas ou algumas obras infrutíferas, indignas, né? Ou como é dito aqui, né? Como que é que ele chama aí? Indignas. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Então, às vezes, a gente vai só fazendo obras que não são íntegras, não são dignas, não era o foco, só que isso progressivamente a gente começa a ir agregando algumas outras coisas, que aí vai manchando a nossa santidade.
Vamos investir talvez só numa social. A primeira social é tranquila, vai todo mundo bonitinho, né? Respeitosamente. A playlist que está tocando lá na social é uma playlist de música evangélica, de louvores, parará. Aí vai passando tempo, segundo social, aí já é verão, aí eu já vou com uma roupinha já mais sensual, porque é uma confraternização, né? Vai ter piscina, né? Então, aí você já vai. Aí um iluminado já põe uma playlist lá, meio diferente. Aí dali a pouco aquela social, que eu tinha o objetivo de manter, né, o grupo unido, papapá, aí já aparece um outro lá que já leva o que não devia, já ouve o que não devia, já conta o que não devia, já faz o que não devia, e sai dali com quem não devia, para um lugar que também não devia, e realiza algo que também não devia. E aí, meu amigo, a vaca já foi pro brejo. A quebra de santidade, ela é, dentro da igreja, ela é progressiva, irmãos. Ela vai acontecendo devagarinho, quando as suas obras não são íntegras. E esse é a atenção que a carta da igreja de Sardes chama a nossa atenção. Talvez para o nosso contexto cultural, social, esse seja o nosso grande perigo como igreja. Realizar obras, mas que não são achadas íntegras, dignas diante de Deus. E que aí me conduz à quebra da santidade, à contaminação da minha veste. Mais uma vez a premissa prevalece, né? Para Deus, os fins não justificam os meios. Ou tudo é feito corretamente, ou nossas obras não serão íntegras na presença de Deus. Era o que estava acontecendo com a igreja de Sardes. O arrependimento é mais uma vez apresentado aí como solução, somado aí com a prática daquilo que foi ensinado e falado. Então, arrepende-te e muda de vida. Vai fazer o que se deve. O verso 5, talvez seja um verso mais difícil teologicamente aqui, eu quero mencionar ele com você. Ele diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, ou seja, que aponta para a santidade. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muitas pessoas que pegam o verso 5 para dizer que é possível que o nosso nome seja o quê? Apagado do livro da vida. Jesus disse lá para Sardes, né? De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, quer dizer, aqueles que andarem corretamente não vão ter o nome. Quem não andar corretamente, qual que é a lógica que eles usam? Então vai ser apagado. Mas não é isso que a Bíblia inteira ensina. E não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus simplesmente está reforçando que aqueles que andarem fielmente a Ele, que se forem de fato cristãos, esses não vão perder a salvação e nunca jamais. Ele está reforçando a ideia e não colocando a possibilidade de tirar o nome do livro da vida. Mesmo porque todo o restante da Bíblia vai nos dizer que Deus escreveu o nosso nome antes do que mesmo? Antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e que Ele é imutável. Deus muda? Não, Deus não muda. Então, eu não posso usar esse verso 5 como se fosse uma possibilidade de que alguém pode ter um nome apagado no livro da vida. Como eu brinco, né, já falei da outra vez, não existe errorex celestial. Deus vai lá e apaga. Aí o cara se arrependeu, dá a pena de novo aí. Põe o nome do cara lá de novo. Aí ele anda, faz alguma coisa, dá o errorex de novo aqui. Não. Não tem rasura no livro da vida. Deus escreveu antes da fundação do mundo, antes de você existir. Então, esse verso não serve para isso. Tem uma nota para a gente terminar aqui.
uma nota do Wayne Gundert, está muito pequenininha aí, não sei se vai dar para você ler, mas ele diz assim, em Apocalipse 3,5 diz Jesus, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Alguns sustentam que, dizendo isso, Jesus sugere que é possível que ele venha a apagar os nomes de algumas pessoas do livro da vida. Pessoas que já tinham seus nomes escritos ali e que, portanto, já estavam salvas. Mas o fato de Jesus afirmar enfaticamente que não fará algo, não pode ser usado para pregar que fará a mesma coisa nos outros casos. O mesmo tipo de construção grega é usada para exprimir uma negação enfática lá em João 10:28, onde Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Isso não significa que algumas das ovelhas de Jesus não ouvem a sua voz nem o seguem, e por isso perecerão. Afirma simplesmente que as suas ovelhas, com certeza, não perecerão. Do mesmo modo, quando Deus diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, lá em Hebreus 13:5, não sugere que deixará ou abandonará as outras pessoas. Deus apenas declara enfaticamente que não deixará nem abandonará o seu povo. Ou numa analogia ainda mais próxima de Mateus 12:32, Jesus diz, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Isso não significa que alguns pecados serão perdoados no porvir, como alegam os católicos romanos que sustentam a doutrina do purgatório. Isso não passa de um erro de raciocínio. Dizer que algo não irá acontecer no porvir não implica que pode acontecer no porvir. Do mesmo modo, Apocalipse 3:5 é apenas uma firme garantia de que aqueles que estiverem trajando vestes brancas e que permanecerem fiéis a Cristo não terão os seus nomes apagados do livro da vida. Então, a ideia de Jesus afirmar que não fará determinada coisa não significa que ele fará com alguém, seja lá com quem quer que seja. Pois a definição da salvação e o nome escrito na livro da vida é um ato soberano de Deus, realizado antes da fundação do mundo, e o próprio Deus, que é imutável, não erra. Então, todo aquele que o nome está escrito lá, certamente é alcançado por sua graça e é preservado em fidelidade e santidade da presença do Senhor. Pode pecar? Pode, como João disse. Escorrega, né? Confessa o pecado, Deus purifica, perdoa as iniquidades e vida que segue. Tudo bem até aqui? Para terminar, Sardes, irmãos, então, o checklist aí. Destinatário, igreja de Sardes, remetente, que tem a plenitude de Deus, os 7 Espíritos, né? E o poder sobre a igreja, aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Avaliação, aprovação, somente alguns são dignos, poucos. Condenação, obras infrutíferas, indignas, contaminadas, não íntegras. Esse é um dos grandes perigos para a nossa igreja, irmãos. Focar em obras que não são dignas, não são íntegras. E às vezes focar mais nisso do que aquilo que realmente nós devemos focar como uma igreja séria, uma igreja reformada, de princípios reformados. Orientação. Morre de uma vez ou arrependa-te. Né? Bem duro, né? Exortação. Virei como ladrão. Ou seja, venho de repente. Na questão de trazer a punição, né? Eu vou aplicar minha justiça e não vou avisar de novo. Sabe aquela história que o pai e a mãe faz, né, com o filho? Eu vou falar só 2 vezes, não falo a terceira. Aí você falou a segunda, o Juninho está esperando você falar a terceira. Na terceira você já vem, já cobra a orelha. Nossa, mas não falou nada. Eu falei 2 antes, eu falei que eu não ia falar a terceira. É o que Jesus está falando. Eu já avisei, já chamei sua atenção. Virei como ladrão, no horário que você não espera. Depois não reclama, hein? Já está avisado, hein? Promessa. Referendo da salvação para os chamados dignos que andarão de branco, ou seja, em santidade,
com o Senhor, ou seja, de modo são. Tudo bem até aqui, irmãos? Perguntas? Veja, um esfriamento espiritual que gera obras, mas obras indignas, que não são íntegras na presença de Deus. Esse é um perigo real para a nossa igreja. Pois não? Por favor. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até no que eu li aqui, quando ele diz que quando Jesus fala que não será perdoado nem agora nem no porvir, que é a blasfêmia com o Espírito Santo. Ele não está dizendo que tem algum outro pecado que poderá ser perdoado no porvir. Não. O perdão é sempre aqui. O que Jesus enfatiza é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado nem aqui nem nunca mais. E o que seria esse pecado imperdoável? Dentro do contexto lá, o que acontecia? Os líderes judaicos, os fariseus, pegavam a obra de Jesus e declaravam que era de Beuzebu, que Jesus expulsava os demônios e fazia todos os sinais de prodígio pelo poder de Satanás. Então, o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? Você falar da obra de Deus como se fosse feita por Satanás. Então, rejeitar a obra de Jesus, ou a divindade de Jesus, né, colocando ele como servo de Satanás, ou como um enganador, e não como filho de Deus revelado, o próprio Deus encarnado. Isso é o pecado imperdoável. Você não reconhecer a divindade de Cristo e de que ele faz as obras que ele fez, justamente porque é o próprio Deus encarnado. E, de certa forma, está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, que aquele que não crê em Cristo já está condenado, né? Então, o contexto lá, o pecado imperdoável aponta para isso. Você atribuir a Satanás a obra que Jesus fazia. Ou seja, não reconhecer que Jesus é o próprio Deus encarnado e que a obra dele não era feita porque ele é o Deus encarnado. Tá? Irmãos, nós vamos parar aqui. Semana que vem, lembrando que a gente não tem o culto de ações de graça. Aí na próxima semana a gente fecha as duas cartas que ainda faltam, né? Filadélfia e Laodiceia, dando uma ênfase um pouquinho maior nelas. E fechamos aí a primeira sessão, fazendo um resumo para a gente reforçar o ensinamento dessa primeira parte da carta aqui, ou do livro de Apocalipse. Alguma dúvida mais sobre essas 3 igrejas que vimos hoje? Relembramos as 2 primeiras e entramos em mais 3. Lembre-se, quais são os 3 perigos que a igreja tem? Vamos relembrar aqui rapidamente. Primeiro perigo, apatia espiritual, esfriamento espiritual, obras mortas, sem espiritualidade, que era o caso de Éfeso e Sardes, que nós já vimos. Segundo perigo, perseguição espiritual. É real e você não pode desanimar por conta da perseguição. Nós já vimos aqui a carta de Esmirna, né? Conheça a tua tribulação, você vai ser preso, ser fiel até a morte, aquela coisa. E o terceiro perigo, heresias, o liberalismo, né? As falsas doutrinas. Nós já vimos aqui a igreja de Pérgamo e Tiatira, que tinham essas características, que abraçavam as doutrinas de Balaão, Nicolaitas e ouvia as conversas espirituais dessa profetisa que ele chama de Jezabel. Tudo bem? Então que Deus nos livre e que a gente esteja atento a esses perigos que o próprio Jesus nos chama a atenção.